Serviço de Comunicação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, tenho o prazer de apresentar a 5ª edição do programa Universidade em Discussão, que pretende colocar em debate assuntos que estão em pauta atualmente da nossa sociedade. O tema dessa edição será o ensino à distância. Mediando o debate dessa edição está o professor Dr. Jurandir Luciano Sanches Ross, professor titular e chefe do Departamento de Geografia da nossa faculdade. Mestre e doutor em Geografia pela FEFELESH, hoje é membro do Conselho Editorial da Revista do Instituto Florestal, da Revista Brasileira de Geomorfologia e membro do Conselho Consultivo do Boletim de Geografia da Universidade Estadual de Maringá. Para a discussão, contamos com a presença do professor Dr. Júlio César Suzuki, graduado em Geografia pela Universidade Federal do Mato Grosso e em Letras pela Universidade Federal do Paraná, possuindo mestrado e doutorado em Geografia pela FEFELESH, onde atua como professor doutor. Atualmente é editor da Revista Agrária, do Departamento de Geografia. Completando a mesa do debate, temos a professora Lika Hashimoto, mestre em Letras, com ênfase em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, e doutoranda em Literatura Brasileira pela FEFELESH. Atualmente é professora assistente das disciplinas de Língua e Literatura Japonesa do curso de Letras em Japonês. É coautora do curso básico de japonês, obra didática utilizada pela Aliança Cultural Brasil-Japão, além de ter coordenado a coleção Contos e Lendas do Folclore Brasileiro, obra em edição bilíngue, em português e japonês, publicada no Japão em 2006 e 2007. Passo agora, então, a palavra para o professor Jurandir. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui participando dessa nossa conversa informal sobre o ensino à distância. E todos nós temos alguma experiência nisso, mas não somos exclusivamente voltados para o ensino à distância. Todos nós desenvolvemos as nossas atividades no ensino presencial, sobretudo, né? E fazemos algum ensino à distância esporadicamente, eventualmente, né, atendendo os nossos alunos pela internet via e-mails. Mas, normalmente, não é o foco, digamos assim, principal e dominante de cada um de nós. De qualquer modo, eu como debatedor ou mediador, como estão me designando, eu vou fazer uma pequena fala antes, para a gente mais ou menos se situar no contexto do assunto, mas antes eu vou deixar, pelo menos, né, convidar o professor Júlio Suzuki e a professora Lika Hashimoto, né, para fazerem uma pequena apresentação, um pequeno oi, e depois a gente retoma. Aí eu vou fazer uma introduçãozinha sobre essa questão. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês também, por ter sido convidada. A minha experiência com esse tema que o professor Jurandir acabou de comentar é muito pequena, porque foi um curso que eu desenvolvi junto com 4 colegas, de um curso de japonês conversação à distância. Então, eu gostaria depois, mas no decorrer do bate-papo, desenvolver tecer comentários do que eu pude presenciar nessa elaboração e nos resultados desse novo modo do processo de educação que, pela demanda diversificada, está sendo necessário hoje como um processo de educação. Obrigada. Boa tarde, professor Jurandir. Boa tarde, Renato, professora Lika, telespectadores. É um grande prazer estar aqui hoje, podendo discutir minimamente o que é a educação à distância. Nós estamos vivendo hoje na Universidade de São Paulo um momento ímpar para pensar um pouco as alterações que são necessárias nesse mundo de hoje da própria educação. A universidade ela se pautou sobretudo pelo ensino presencial e exatamente por conta disso ela não conseguiu ampliar suas vagas e conseguir chegar a uma universalização maior. Hoje nós vivemos um momento que é do domínio do ensino privado, do ensino superior, e a educação à distância ela vem no sentido de abrir as portas da Universidade de São Paulo para uma clientela muito maior. Então, para nós é super importante estar aqui. Eu acho que temos questões relevantes a aprofundar nesse nosso debate. Ok. Quando nós pensamos em ensino à distância,
e pensamos no Brasil, né? Pensamos também em outros países muito grandes, Austrália, China, Rússia, Canadá. E essa questão do ensino à distância sempre foi, quer dizer, não é algo que surgiu hoje, que surgiu agora, né? É algo que já tem um tempo bastante grande de atividades desenvolvidas nesse sentido, inclusive nos processos de ensino à distância de formação básica, hoje chamado ensino fundamental. Então eu me lembro que há exatamente 30 e poucos anos atrás, 34 anos atrás, 35 anos atrás, eu fui convidado para participar de um programa ou de um projeto de ensino à distância promovido pelo governo do estado de São Paulo, através da TV Cultura, né? E o ensino à distância, naquela época, era de várias disciplinas, né? De várias disciplinas do ensino fundamental e médio. No caso, eu fui convidado para trabalhar no ensino médio, que era na época chamado de colegial, em que havia todas, ainda há até hoje, né? Todas as disciplinas. E que o trabalho funcionava com aulas diárias, né? Pela TV, às 6h30 da manhã, com meia hora de aula, e que meia hora de aula cada disciplina, né? E algumas disciplinas tinham mais que uma aula por semana, outras tinham só uma, no caso de geografia tinha só uma. E essas aulas eram preparadas por um professor, no caso fui eu que preparei essas aulas no início, né? E apresentada por outro professor ou pelo próprio que estruturou as aulas. Então, isto é uma atividade que ainda existe até hoje, que se desenvolve até hoje, através, sobretudo, das televisões públicas, né? Mas que a Globo também, por exemplo, também tinha o telecurso apresentado pela TV Globo. Evidentemente que era uma atividade desenvolvida a partir de iniciativas do Ministério da Educação, né? E antes dessas aulas pela TV, na década de 70 do século passado, portanto, nos idos de 1974, 75, antes disso nós tínhamos ensino à distância pelo rádio, né? Eu me lembro que eu vivia no interior e tinha um curso de rádio que era feito um determinado horário da noite, né? E tinha lá um nome que eu não exatamente me lembro agora, mas que era um ensino muito variado, diversificado, através do rádio. E essa escola, era aqui em São Paulo, ela transmitia via rádio as aulas, desde corte e costura e vários tipos de informação, tá? E os alunos recebiam o material impresso pelo correio e pagavam, evidentemente, o material impresso. Mais ou menos contemporâneo a isso, eu me lembro ainda que a Austrália tinha uma dificuldade enorme para ensinar as suas crianças e os seus adultos também, em função das distâncias, e usava o rádio também como um modo de transmitir as informações. Então, existem muitos recursos que foram evoluindo, né? E hoje, evidentemente, nós estamos no ensino à distância, que não é mais só no ensino fundamental e médio, mas é na universidade, é também cursos de língua, é também cursos técnicos, né? E que são ministrados por escolas privadas, por universidades públicas, por institutos de ensino e pesquisa, enfim, há uma diversidade. Lembrando
que desde alguns anos o Ministério da Educação está dentro dos planos do Ministério da Educação um programa de ensino à distância para o ensino superior, né? E isso foi bem estruturado, e sobretudo na década de 90, né? E até hoje nós estamos vendo alguns frutos desse processo, porque a ideia, me parece, não era uma ideia de se fazer um curso à distância para o nível superior que fosse obrigatoriamente através das universidades públicas exclusivamente, né? Poderia ser dado através das universidades, de escolas ou faculdades isoladas privadas, tá? Então nós temos muitas notícias hoje de ensino à distância, de vários cursos, de várias áreas, né, que são dados via internet, né, e que os alunos estudam, recebem as aulas via internet, interagem com seus professores via internet, intermeiam as aulas da internet e aulas presenciais semanais, aulas presenciais mensais, né? Então há uma diversidade muito grande. E eu acho que nós estamos aqui nesse bate-papo informal, e portanto sem muito planejamento do que nós estamos falando, mas nós estamos falando as nossas experiências. Então eu acho que nós poderíamos ouvir um pouco, né, essas experiências do Júlio e da Lica, né? E quem sabe, começando pela Lica, né, sobre a experiência que ela tem no ensino à distância de línguas. No caso é assim, no curso de língua japonesa, nós tínhamos na escola, na Aliança Cultural Brasil-Japão, um formato presencial de um curso de conversação para quem, naquela época, estou falando entre 2002 e 2005, precisavam trabalhar no Japão. Então nós tínhamos uma demanda muito grande de brasileiros que queriam partir para o Japão, só que não tinham nenhuma experiência e o prazo era muito pequeno para eles se prepararem para irem enfrentar um país novo. Então foi feito um curso presencial com foco nessa demanda de alunos, né, essa necessidade, e o curso durava meio ano, mesmo assim, um semestre. Esse curso depois ficou intensivo e virou 3 meses. E alguns viraram um mês, quer dizer, a pessoa tinha aulas todos os dias e com dobro de carga horária. Nós que trabalhamos com língua sabemos que a exaustão, quer dizer, o número muito grande de horas, o resultado ele é muito pequeno, porque não há aquele tempo de assimilação que é muito necessário para você desenvolver essa fluência na língua. E em cima disso, nós também percebemos que tinha muitos profissionais liberais que precisavam viajar para o Japão e que também não tinham tempo de vir assistir um curso presencial porque viajavam muito, as agendas eram muito sobrecarregadas e muitas vezes o horário que nós oferecíamos o curso não era compatível com o horário de trabalho deles. E também vimos que em outros estados do Brasil, porque o Brasil é gigante, e tinha muitas pessoas, por exemplo, do Nordeste, do Centro-Oeste, ou mesmo do Sul, que gostariam de ter esse conhecimento básico, digamos assim, da língua japonesa, e que não tinham, às vezes, escolas muito próximas a ela. E com isso, nessa época, nós fizemos um levantamento dessa diversidade de necessidades em relação ao aprendizado da língua japonesa e resolvemos fazer uma reestruturação do curso presencial no molde para ensino à distância. E mantivemos os 20 módulos e acrescentamos um dado que normalmente no curso presencial não dava tempo para a gente tratarmos com um pouquinho mais assim de cuidado, que eram os elementos culturais da língua japonesa. Então, nesse novo formato no ensino à distância, conseguimos
colocar, através dos recursos tecnológicos, sempre no final de cada módulo, o módulo é no máximo 20 minutos, então os 5 últimos minutos sempre com dado cultural. Por exemplo, no primeiro módulo, sobre a escrita, o sistema de escrita da língua japonesa. Também temos no segundo, como trocar cartão de visita. Por exemplo, um executivo, isso é muito importante, saber como trocar o cartão. Temos também etiqueta à mesa, né, como pegar um hashi, quais os pratos, no caso, a gente come primeiro, tem uma certa sequência, né, e assim. E isso parece que era uma coisa que a gente não tinha tempo de desenvolver na aula e que, nesse formato, a gente conseguia colocar figuras, exemplos, e isso bem centrado no alvo que seria o cultural. E a pessoa ela tinha como fazer um download do material impresso, né? Agora, o que nós vimos na prática é que, apesar de que no início a gente tinha esse foco nesses 3 grandes grupos, que eram os trabalhadores, né, que iriam para o Japão, as pessoas que estavam distantes e que queriam ter esse conhecimento, e os executivos, nós vimos que na prática os executivos foram os que mais tiveram interesse desse curso, né? Então que foi uma coisa inesperada. Mas vamos passar a fala para o Suzuki para falar um pouquinho, depois nós vamos retomar essa conversa sobre por que os executivos tiveram um aproveitamento melhor. Mas primeiro vamos ouvir um pouco o que o Suzuki tem para nos falar. Você sabe que essas falas, Jurandir, da sua e da Lica, me fizeram lembrar de várias coisas, acho que importantes, sobre a educação à distância no Brasil, né? Eu me lembrei, por exemplo, do telecurso primeiro grau e segundo grau, né? Que era uma iniciativa lá da década de 70, e por mais que eu não tenha participado como monitor ou instrutor, nem tenha feito esse curso, era uma coisa que estava muito vigente no Mato Grosso, era uma coisa onde eu tinha feito o meu ensino fundamental e médio, na época ainda primeiro e segundo graus. Sim. Nós que somos do século passado, né? E naquele momento estava assim, muito presente, sobretudo que era uma área de frente pioneira, era uma área que precisava efetivamente de uma maior difusão do ensino fundamental e médio para a sociedade em geral. Na época havia muitos professores leigos, mesmo nos cursos presenciais. Então era algo que estava muito presente no cotidiano nosso lá de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso. E você vê, essa era uma coisa que podia ter chegado mais rapidamente para o ensino superior, e isso não aconteceu. No final da década de 80, no final meados da década de 90, nós começamos a usar o computador, mas mesmo assim as universidades ainda caminharam de maneira muito lenta no ensino à distância, né? Melhor, na educação à distância até, que seria até um pouco diferente. Depois nós podemos aprofundar um pouco essa diferença entre uma coisa e outra. Mas eu vivi, por exemplo, na época em que fui professor da Federal do Paraná, um pouco das notícias, tive pelo menos um pouco das notícias acerca de um curso de pedagogia que eles estavam montando, que realizaram e que estavam tendo muito sucesso. Sobretudo porque não era um curso à distância completamente. Era nos moldes do que hoje nós estamos aqui pensando na Universidade de São Paulo como um curso semipresencial. Algo em torno de 40% com aulas na universidade e 60% da carga horária destinada à leitura do aluno, ao aprofundamento teórico e metodológico, à realização de trabalhos. Então era algo que tinha um controle maior do que aquele ensino da década de 70, lá do telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau, mas que permitia ao aluno criar um pouco do seu tempo. Então isso era muito diferente. Depois eu tomei conhecimento dos cursos de pós-graduação de Lavras, da Universidade Federal. E aí esses cursos tinham um custo muito menor do que o que geralmente se encontra, e de maneira geral também colocava a possibilidade do aluno fazer seu tempo. Eu acabei não tomando um conhecimento tão denso da programação, que aí não me inscrevi em nenhum, mas resolvi me inscrever em um curso de pós-graduação na Federal do Paraná, também à distância. Esse tinha se iniciado já nos primeiros anos agora desse século XXI, e eles já estavam com uma certa experiência, já era a quinta ou a sexta turma.
E um curso bastante interessante, mas pecava exatamente naquilo que a Federal do Paraná já tinha acumulado na graduação, que era a necessidade de uma maior permanência do aluno. Não tão grande quanto um curso presencial, mas pelo menos algo em torno de 20% a 30% da carga horária do curso inteiro, que aí permitiria um maior aprofundamento por disciplina e resolveria esses dilemas que estão vinculados sobretudo com as dúvidas que são constituídas no momento em que o aluno lê os textos. Então, eu achei que essa experiência que eu tive, sobretudo, e aí como aluno, não o curso inteiro, porque eu fiz umas 6 disciplinas, depois as atribulações da Universidade de São Paulo me impediram de concluir como eu gostaria o curso. Mas me permitiu pelo menos ver o formato. Um formato que tinha algo em torno de 10 disciplinas a serem vencidas, além de 1 ou 2 eventos, e aí presenciais, que ocupavam geralmente um final de semana cada um. Então era uma estrutura muito limitada, num certo sentido, porque você tem que ficar poucas horas. Os eventos não estavam diretamente relacionados com as disciplinas, o que está muito fora do que nós estamos tentando construir aqui na Universidade de São Paulo. Vamos voltar com a Lica. Me diz uma coisa. Por que você, ao que você atribui a diferença no aproveitamento entre os alunos, vamos chamar de alunos, né? Que tiveram um aproveitamento melhor, que você afirmou, que foram os executivos, e menos os outros alunos que não eram executivos. Primeiro, o que você atribui essa diferença? Por que essa diferença no aproveitamento? E segundo, como é que vocês conseguiram aferir isso? Na verdade é assim. O curso, desde o início, ele não dá nenhum certificado, não tem o interesse de fazer um documento oficial que a pessoa fez o curso, porque 20 módulos é uma apresentação à língua japonesa e à cultura. Agora, o retorno que nós tivemos das pessoas que compraram o curso e comentando sobre ele, inclusive solicitando uma continuação do curso nesse formato curto, 15 minutos, e com uma certa densidade em alguns pontos, que seriam, acho que o que acho que mais chamou a atenção é esse elemento cultural. E no caso dos executivos é porque já a faixa etária desses executivos normalmente é entre 30, não posso dizer todos os executivos, mas é entre 30 e 45 anos. Sendo que os cursos presenciais de língua japonesa costumam ser até os 30. Tá? Então, a gente já tinha nós tínhamos esse público específico, eles já tinham preparo. Muitos, acho que 95, não tenho certeza dos dados, mas é mais de 95% já tinham um curso universitário. Sim. E isso faz com que a pessoa que procura esse tipo de curso, ele já tenha um preparo, uma bagagem que eu acho muito importante para conseguir assimilar melhor um curso à distância. Né? E eu acho que, como eles tinham muita curiosidade sobre o Japão, eles aproveitaram nesse sentido. Muitos viajavam para o Japão, né? Tinha uma necessidade, um congresso, um curso rápido, alguma coisa assim. E eles conseguiam, com essa bagagem que a gente dava, o mínimo que a gente dava do fator cultural, aproveitar melhor essa viagem, que normalmente é de uma semana, 10 dias, e já sabia exatamente ir num templo, a diferença entre um templo e um santuário, sobre dobradura, alguns kimonos, coisas assim bem gerais, conhecimentos gerais que são muito práticos quando você está lá, né? Você consegue aproveitar melhor seu tempo atrás desses elementos, né? Para conhecer melhor in loco. Sim. Né? A outra pergunta, professor, desculpa. Não, na prática era uma só, né? Mas como é que vocês puderam fazer essa aferição? Acho que você já respondeu, né? Sim, o nosso caso... Quer dizer, ela não foi uma aferição formal. Não, foram respostas, né, dos alunos, tecendo comentários mesmo sobre porque o curso não visava aplicar provas não, ou algum tipo de avaliação
para medir o conhecimento transferido. Não tínhamos essa... Mas você faz uma afirmação nessa resposta que eu vou, de certo modo, provocar o professor Júlio no seguinte. Veja, a Lica me fala no ensino à distância, né, com 20 módulos, de língua japonesa, para executivos. Antes disso da pergunta, eu queria perguntar para você o seguinte, Lica, esses executivos eram descendentes de japoneses? Não. Não? Brasileiros? Não, a grande maioria... Brasileiros. Alguns provavelmente sim, outros não. Mas acho que é E isso não deu para sentir a diferença? Não. Não. Parece que quem procura esse tipo de curso, nesse formato, não são realmente os descendentes que... Muitos já têm esse conhecimento, já ouviram falar, não tem tanta estranheza, né? Não é tão estranho. Então, é realmente para quem gostaria de ampliar os seus conhecimentos gerais. Então, é um público um pouquinho mais específico. Suzuki, diante da afirmação da Lica de que os cursos, os executivos tiveram uma capacidade maior ou um desempenho melhor no aproveitamento do curso, o que você acha, o que você pensa sobre o curso à distância para iniciantes? Ou seja, para quem não tem um curso de ensino superior, né, à distância, para iniciantes no ensino superior. Ou seja, que não tem nenhuma faculdade, que tem um colegial de ensino público, por exemplo, né, ou de uma escola... que não teve um ensino de ponta no nível médio. Qual é a sua percepção sobre isso? Nós estamos falando, acho que, de uma das possibilidades, no caso da Lica, que é de ensino à distância, que é um curso fechado, que de maneira geral o aluno faz todo o curso completamente à distância, não tem aulas presenciais, e é muito diferente do formato que nós estamos pensando hoje para a Universidade de São Paulo, um conjunto de professores, coordenados pelo professor Gil e pela professora Sônia Penin. Nesse caso em particular, o que está se propondo para a Universidade de São Paulo é que pelo menos uma parcela desse curso seja presencial. E nesse sentido, eu acredito que é possível que se estabeleça uma formação universitária, básica, com qualidade, muito diferente do que nós poderíamos pensar para um formato que fosse só à distância e que aí seria muito complicado. Por que seria muito complicado? Porque à distância seria difícil você dar uma formação inicial para esse aluno, para que ele pudesse ler os textos, para que ele pudesse compreender inicialmente as matrizes com as quais ele vai lidar, de reflexão, e pudesse minimamente dar conta de uma formação para cada uma das disciplinas. Uma das grandes dificuldades que eu tenho visto para o aluno do ensino superior é exatamente aquela que está presente no aluno do ensino médio e do ensino fundamental, a dificuldade de ler, de conseguir entender efetivamente o que está posto no texto. Mas depois que ele cria uma certa autonomia intelectual para ler os textos, para fazer uma leitura mais profunda do que unicamente a informação de um parágrafo ou de outro, aí ele consegue avançar na sua formação. E é isso que poderia existir em cada um desses cursos de graduação da Universidade de São Paulo, com uma perspectiva de semipresencial, de uma formação inicial para ajudá-lo a ler os textos, dar essa primeira parte presencial na universidade e depois, assim, ele vai caminhando nas disciplinas. E, nesse sentido, ele teria condições de aprofundar. E aí eu fico me lembrando exatamente dos nossos cursos de graduação aqui na Universidade de São Paulo, ou das outras experiências que tive, e fico pensando, das 60 horas, às vezes, das disciplinas que nós ministramos, quanto efetivamente nós damos de conteúdo? Quanto efetivamente nós damos de trabalhos em sala? Quanto efetivamente nós colocamos de outras atividades que são complementares àquele momento da aula do professor e das explicações? Não são efetivamente as 60. Então, nesse sentido, nós poderíamos pensar que o aluno pode ter uma autonomia maior, claro que constituída como uma formação, não como algo que vai ser dado, mas como algo que está ali posto como um elemento até inicial dessa graduação, e aí ele criando essa autonomia para continuar as suas leituras, aprofundar as suas interpretações, e aí claro que ele também deveria, como elemento fundamental, melhorar a sua escrita.
até para poder dar conta dos resultados, de demonstrar os seus resultados. Sim.